Ora, bom dia e bem-vindos a mais um webinar da CADSolid. O meu nome é Nuno Pereira e hoje temos como tema TopSolid CAM, automatização do processo produtivo. Eu tenho alguns tópicos que gostaria de vos falar, mas antes disso, perguntas é como habitual, portanto, através só do chat do próprio webinar. E da vossa parte o microfone estará desligado mesmo por pré-definição, por isso, para já vai ser um monólogo. Em termos de tópicos, eu acabei por incluir aqui algumas situações mais simplistas, acaba por ser praticamente várias situações só para recordar algumas situações básicas, vamos dizer assim, do próprio TopSolid, e depois tentarei apresentar também outras situações que aí sim considero que sejam extremamente importantes, principalmente para aquelas pessoas que querem reduzir o tempo de programação e muitas vezes também o próprio número de inputs, portanto, ou seja, o contacto que nós vamos tendo com o software, tentar reduzi-lo ao máximo, aproveitando também dessa forma, muitas vezes, o próprio know-how das empresas, portanto, colocando dentro do próprio TopSolid. Primeiro ponto, uma situação muito simples, portanto, a questão das teclas de atalho e a possibilidade de personalizarmos os ícones, portanto, que mais vezes utilizamos. O segundo aspecto, template de documento de maquinação, portanto, em que neste caso irei apresentar a questão da máquina, depois também com a possibilidade de vermos ferramentas, inclusive com sistemas de aperto, portanto, permitindo dessa forma também logo um caminhar para uma simulação realista e prevermos alguns problemas. Outra situação relativamente simples, que é a questão da origem peça e as próprias margens do bloco inicial, portanto, do stock, em que podemos defini-las também por defeito e principalmente para aquelas empresas que trabalham tanto com a origem como com as mesmas margens, já estamos também desta forma a poupar algum tempo. Depois, em termos de operações, um aspecto também extremamente importante que é a parte dos parâmetros por defeito, portanto, permitindo também dessa forma o poupar tempo a não termos que andar constantemente a ir a alterar determinado parâmetro, por exemplo, numa operação específica. Outra situação também que é os presets de operações, depois mais à frente iremos também abordar isto. Parte dos métodos, as superfícies adicionais por defeito, por exemplo, para geometrias mais 3D, portanto, para peças mais com operações de 3 eixos. Um aspecto também importante e de base em termos de TopSolid, que é o drag and drop, que muitas vezes eu próprio, enquanto técnico, enquanto formador, e enquanto elemento que acaba por fazer muitas implementações em empresas, que às vezes até me esqueço muitas vezes eu próprio de utilizar, portanto é sempre importante também relembrar este aspecto. Aqui falamos em termos de drag and drop não só de operações, como também de parâmetros de operação para operação, que depois mais à frente também iremos analisar. E por último, a possibilidade de analisarmos furações e cilindros, portanto também para reduzir o tempo de programação. E partindo já para o primeiro ponto, temos então as teclas de atalho mais o ajuste, vamos dizer assim, da área de trabalho. Portanto, o objetivo, acesso mais rápido a determinados comandos e depois também a possibilidade de ajustar ou personalizar a área de trabalho para termos disponíveis atalhos para os comandos que mais vezes utilizamos, por exemplo, no nosso dia-a-dia. Temos aqui um videozinho. Peço desculpa. Temos aqui um vídeo que mostra um bocadinho a forma como podemos criar exatamente esta parte das teclas de atalho e da personalização. Portanto, eu aqui acabei por criar um exemplo só mesmo específico para este webinar. Portanto, primeiro de tudo temos que criar um menu, depois temos que o ativar, portanto, neste caso ali no Tools, e depois selecionar o que acabei de criar. E depois a parte aqui do Tools Customize, tem a possibilidade de procurar os comandos que queremos, ou inclusive digitar, e o software vai à procura desse comando. E depois, se vocês repararem, temos 3 áreas em que podemos incluir estes mesmos comandos, que é esta parte inferior onde neste momento estou a colocar. Temos aqui também do lado direito, portanto, estas áreas a vermelho, identificadas a vermelho, são as áreas onde podemos efetivamente incluir novos comandos, ou neste caso os ícones para aceder aos comandos. Outra possibilidade também que temos é, através das teclas de atalho, por exemplo, colocarmos, e neste caso aqui estou a mostrar só o exemplo para as câmaras, que muitas vezes pode dar bastante jeito para não termos que andar constantemente, por exemplo, a ir a alterar o modo de visualização e as mesmas câmaras. Neste caso estou a dar um exemplo só, por exemplo, aqui da vista do topo, em que eu assumi a tecla 5. E se repararmos, vou fazer agora o teste. Portanto, clicando na tecla 5 temos a vista frontal, topo, frontal, lateral, isométrica.
Portanto, e em termos de visualização, por exemplo, pode ser também uma forma de pouparmos aqui alguns segundos. A mesma coisa, por exemplo, para acedermos ao comando de análise, que a partir de será um comando daqueles que mais vezes utilizamos, se calhar, no dia-a-dia. E, por exemplo, em termos de CAM, outra situação também interessante, reparem aqui a questão do E, do S, do R, portanto, teclas de atalho também para o lançamento logo das operações e dessa forma, como é lógico, também sermos mais expeditos na criação das operações. Portanto, um pequeno exemplo só, e neste caso já tínhamos a nossa operação criada. Como segundo ponto, temos aqui então a questão do template do documento de maquinação. O objetivo é evitar tarefas repetitivas e programar o mais aproximado à realidade daquilo que temos efetivamente na própria máquina. Portanto, aqui a ideia é nós termos o quê? A máquina o mais próximo possível em termos de modelo da máquina física, que nós podemos ter nas empresas. A questão do sistema de aperto também, aqui por exemplo estou a mostrar uma prensa, mas poderia ser qualquer outro tipo de sistema, fosse garras, fosse por exemplo uma bucha, sei lá, outra situação qualquer mais específica, e depois também temos a possibilidade de colocar as ferramentas dentro deste mesmo template de maquinação, e isto aqui a ideia, como é lógico, é tentar reproduzir um bocadinho a realidade das empresas, que é muitas vezes conseguir ter já um lote de ferramentas carregados na mesma máquina para não termos que andar depois, por exemplo, em termos de preparação de trabalho, ter que andar constantemente a procurar as ferramentas, etc. Portanto, desta forma, acabamos por simular também um bocadinho aquilo que já existe em termos de máquina física. Em termos de nota, com estes três elementos que eu aqui refiro, portanto, máquina, sistemas de aperto e ferramentas, iremos ter uma simulação realista do que vai acontecer à máquina e, como é lógico, podendo dessa forma também antecipar problemas, por exemplo, como colisões, fins de curso, sei lá, uma ferramenta, por exemplo, pode não ser a mais apropriada, porque pode estar a causar, sei lá, uma colisão com um elemento da máquina que à partida poderemos, por exemplo, não ver tão facilmente. Portanto, é essa a ideia. Para mostrar isto, também mais um videozinho. Portanto, nós temos a possibilidade de colocar os templates aqui no Open My Templates. Aqui no caso, tinha ali dois exemplos, portanto, aquele da DMF, que é o que vou utilizar neste momento. Portanto, DMF 260. E se repararmos, já temos aqui não só a máquina, como também a própria prensa, que neste caso vai servir de sistema de aperto. Portanto, aqui, por exemplo, a ideia é posicionarmos o mais próximo possível da realidade para dessa forma podermos efetivamente controlar, no caso de haver colisões ou fins de curso ou o que quer que seja. Portanto, peça posicionada. Aqui, por exemplo, também teríamos que dizer, no caso desta máquina que tem mesa rotativa, em que, vamos dizer assim, mesa é que a queríamos agarrar e, por exemplo, vendo aqui os próprios movimentos e cinemática da máquina, neste caso o X, no caso o Y, no caso o Z. Portanto, e estes cursos que nós estamos aqui a ver, portanto, esta cinemática está a ser tida em conta quando estamos efetivamente a programar a peça. Portanto, o que é extremamente útil para quem tem que programar, porque já conseguimos dessa forma precaver muitas situações. Portanto, a mesma coisa que eu tinha falado então para a questão das ferramentas, portanto, a ideia aqui seria já termos selecionadas ou colocadas nesta mesma template de maquinação as ferramentas, por exemplo, que pudessem estar na máquina física. Outro aspecto também importante, e já agora para realçar também aqui a potencialidade do Top Solid em termos de CAD, por exemplo, eu tenho aqui esta prensa que tem uma série de parâmetros, portanto aqui o que é chamado de drivers, em que, por exemplo, a base da prensa pode ter várias configurações, neste caso ser mais curta, ser, por exemplo, com acrescento, ser grande. Em termos de mordentes, por exemplo, termos a possibilidade também de ter várias configurações para o aperto da peça, porque, como é lógico, consoante a configuração da própria peça, pode nos dar jeito de ter um mordente mais largo, mais alto, com menos área de aperto. Portanto, controlar também a própria rotação e reparem que, validando só as novas escolhas, temos a nossa peça ajustada e poderíamos perfeitamente continuar a programar a partir daqui. Depois temos também um aspecto importante, como eu referi na parte inicial, que é a parte da origem peça ou o zero peça e também as margens que nós damos ao bloco inicial. Nós temos, em termos de definição do próprio software, a possibilidade de controlar estes dois pontos. E já agora vou mostrar também um vídeo
Aliás, aqui até nem tenho vídeo, é mesmo só a parte de mostrar aqui aonde é que podemos definir isto, aqui na parte das origens, em que depois basta-nos selecionar qual é que é o ponto que nós pretendemos e temos aqui a possibilidade de fazer isto através de faces, através de arestas, por exemplo, ou meio mesmo aqui desta mesma aresta, e no caso, por exemplo, de blocos cilíndricos, temos a possibilidade também de definir onde é que queremos a nossa origem. Em termos das margens, temos aqui a possibilidade de definir, portanto, o valor que nós temos aqui definido, neste caso está com 1 milímetro. Se eu fosse criar uma peça nova, portanto, um documento de maquinação, ele iria ter como margem este 1 milímetro que está aqui definido. Em termos de operações propriamente ditas, a possibilidade de termos parâmetros por defeito. Portanto, uma das coisas que, por exemplo, que eu tento mostrar sempre a qualquer cliente, seja um possível cliente, seja um cliente já existente, é o não gostar, isto como é lógico falando pessoalmente, de ter que, a cada operação, vamos supor, por exemplo, uma operação de desbaste, de ter que ir alterar sempre os mesmos parâmetros. Portanto, acho que isto não faz sentido. E principalmente para aquelas empresas que têm trabalhos muito repetitivos, e por exemplo aqui vou dar o exemplo da indústria de moldes, em que por exemplo a parte da programação de elétrodos acaba por ser uma área muito repetitiva, em que à partida estamos sempre a utilizar as mesmas operações. Se tivermos que andar, sei lá, por exemplo, 30 vezes em 30 elétrodos por dia a alterar a mesma opção dentro de uma operação, acaba por se tornar chato. E a possibilidade aqui é exatamente nós podermos adaptar os valores que nós pretendemos para as operações que nós pretendemos. Como exemplo, operação de desbaste, portanto roughing. Aqui no caso só a escolha da ferramenta. E depois temos aqui em termos da própria definição da operação, por exemplo, várias opções que poderiam ser alteradas, porque não aqui de sucessivo contouring para espiral, porque não, por exemplo, o próprio stock a deixar tanto lateral como depois em Z, por exemplo, para vir sempre o valor de 0.5. Em termos, por exemplo, da tolerância de cálculo, por exemplo, obtermos sempre os 0.3, ou 0.03, aliás, e, por exemplo, a parte da ativação das áreas planas. E esta área aqui que eu estou agora a mostrar é que é efetivamente onde nós podemos guardar estas alterações que nós acabamos de fazer. Eu aqui, por exemplo, vou criar um novo set do utilizador com o nome webinar. Acedemos depois aqui a uma segunda janela em que nos mostra quais é que já existem e no caso também ali com a seta com os vistos a verde, qual foi a operação que nós alteramos, em que podemos ver aqui todas as configurações da operação que nós acabamos por alterar. Temos a possibilidade também de tornar, por exemplo, reparem que agora temos ali a estrelinha sobre o webinar, ou seja, tornamos por defeito o webinar o set que ele vai olhar para a criação das operações. E vamos ver, por exemplo, que agora ao criar uma nova operação, as alterações que eu há pouco acabei por colocar por defeito, já estão neste caso todas elas. Portanto, e desta forma, como é lógico, iríamos poupar tempo porque já não tínhamos que ir a todas estas opções e alterá-las. Um aspecto também muito importante, a parte de presets de operações. Eu costumo dar como exemplo aqui a parte dos presets, por exemplo, os marcadores de internet que a partida todos nós utilizamos para aceder aos mais diversos sites. Aqui é um bocadinho a mesma coisa, mas adaptado à parte de operações propriamente ditas. E um aspecto também importante aqui como nota final, reparem que para quem trabalha através do PDM Server, ou seja, a informação centralizada, permite que todos os utilizadores usem as mesmas definições de operações, portanto, como é lógico, desta forma estamos a guardar o know-how da empresa e também a garantir que toda a gente está a trabalhar sobre as mesmas condições, seja isso para o aspecto positivo ou negativo, mas pelo menos toda a gente está a trabalhar de igual forma. Mostrando também aqui um exemplo. Portanto, uma operação de desbaste, em que tem determinada configuração, não vamos agora analisar exatamente ao detalhe quais são as várias opções. E vamos assumir que a operação como nós a temos neste momento, por exemplo, poderia perfeitamente ser uma operação tipo para desbastar as mais diversas peças. Então, através aqui da estrelinha, quando estamos dentro da edição da operação, temos a possibilidade de guardar, ou neste caso definir o nome que pretendemos. Se inclusive quisermos alterar os valores que temos ali dos parâmetros à direita, também o podemos fazer. Depois gravar. Ele pergunta-nos se nós queremos guardar a ferramenta que estamos a utilizar e também a parte das condições de corte, portanto também temos essa possibilidade.
E se repararmos, por exemplo, temos a possibilidade de, noutra peça qualquer, ao criarmos uma operação do mesmo tipo, portanto, no caso, roughing, podemos perfeitamente ir buscar a configuração que acabamos de guardar e dessa forma, como é lógico também, pouparmos bastante tempo em termos de definição das próprias operações. De seguida, temos também a parte dos métodos de maquinação. Portanto, e aqui o objetivo é a possibilidade de usar um conjunto de operações que já estão pré-definidas, em que, depois vamos ver também mais à frente no próprio vídeo, pode ter ou não interação com o utilizador, ou seja, perguntar algumas informações, por exemplo, como estamos aqui a ver na imagem do lado direito, face para Z mínimo da cópia. Portanto, um pouco a imagem dá um bocadinho dos presets, aqui através também do PDM Server, portanto, é também da mesma questão, nós podemos garantir que todos os utilizadores que estão ligados ao PDM Server estão a trabalhar com os mesmos métodos de maquinação. Aqui, basicamente, a ideia é o quê? A forma como nós trabalhamos no dia-a-dia, por exemplo, em questão de, sei lá, vamos supor, por exemplo, um furo em que podemos pontear, podemos furar, seja com pica-pau ou não, e depois, por exemplo, para roscar, por exemplo, no caso de ser um furo roscado. A forma como nós, ou como a empresa executa esse tipo de operação, podemos guardá-la dentro do software e depois, basicamente, replicá-la nas peças que nós pretendermos. Em termos de exemplo, uma situação simples, por exemplo, um eletro, de uma forma simples, aqui a ideia é percebermos a filosofia disto e não tanto analisar isto sobre peças mais complexas, porque isto acaba por servir para todas as situações. O lançamento do método, neste caso é um método que já tem ferramentas pré-definidas, a única interação aqui é efetivamente podermos escolher o ponto até ao qual queremos fazer a operação de cópia. E podem ver também que, à medida que vamos passando as operações incluídas nesse mesmo método, as mesmas já estão a ser calculadas. Portanto, no caso, a operação de desbaste. No caso, por exemplo, a cópia ali para aquela rampa no topo. E, por que não, depois também para acabar as próprias paredes, maquinação por constante Z. Outro exemplo também deste género de métodos. Aqui vamos ver agora mais completo. Portanto, em que já temos a possibilidade, eu diria, de maquinar qualquer peça, porque aqui acabamos por ter todas as operações 3D. Basicamente aqui seria escolhermos que tipo de operações é que pretendemos, termos ou não a possibilidade, por exemplo, de escolher também ferramentas, e as mesmas já virem também, inclusive, pré-carregadas. Reparem que já temos ali a indicação de algumas. Portanto, podemos dizer que aqui seriam as ferramentas mais usadas. E depois, como eu tinha falado anteriormente, por exemplo, podermos escolher, no caso, a FAT para definirmos a cópia. Aqui vamos reparar, por exemplo, que não temos a opção para calcular logo, por isso é que temos ali aquele relógiozinho atrás, mas selecionando as operações e calculando as mesmas. E dessa forma também iríamos obter um pouco a mesma situação que no método anterior, mas através de um método, vamos dizer assim, mais completo, mais complexo também. Mas esta também é uma boa forma, como é lógico, de poupar tempo e evitar termos que andar constantemente a criar uma operação de desbaste, a verificar as várias operações. E temos inclusive também uma situação interessante, que é esta, que é, tendo já operações criadas, venham elas ou não através do método, mas criar novos métodos para podermos aplicar depois noutras peças. Outro aspecto também importante que tem sido uma das situações que eu tenho verificado principalmente nos clientes que trabalham mais com peças e na área de 3 eixos, que nem sempre está a ser tido em conta, e eu achei importante também acabar por referenciar esse aspecto aqui, que é a possibilidade de colocarmos as superfícies adicionais, e quando eu me refiro a superfícies adicionais, vamos supor, por exemplo, as tampas que nós criamos para furos ou para evitar a entrada em determinada caixa. Portanto, quando nós queremos tapar determinadas zonas para evitar que ferramentas lá entrem, o objetivo é evitar selecionar as superfícies, portanto, no caso, adicionais / proteção, em todas as operações criadas. Como exemplo, vamos supor aqui, por exemplo, esta peça em que temos ali aqueles 4 furos nos cantos com a cabeça. E para evitar que as ferramentas lá entrem, por exemplo, poderíamos optar por criar superfícies a tapar aqueles mesmos furos. Sempre aqui um caso, o comando field. Existem muitas outras opções depois para fazermos isto, e optei pela opção de field.
Portanto, e tendo neste caso as várias superfícies, nós podemos incluir, e inclusive também aqui vou mostrar também uma funcionalidade da versão 7.12, que é a parte da seleção e no caso por cor. Temos aqui depois várias possibilidades e reparem que todas elas foram selecionadas, portanto, e no caso, por exemplo, termos muitas superfícies, uma peça mais complexa, uma peça maior, com muitas superfícies adicionais, podermos-las ter. No caso, e passando aqui para o documento de maquinação, ainda não as temos visíveis, contudo, se vocês repararem, elas já cá estão, e mesmo que elas não estejam visíveis, eu aqui acabo por as colocar visíveis, mas mesmo que elas não tivessem, ao criar novas operações, as mesmas já estão incluídas nas superfícies adicionais. Portanto, a ideia aqui é para não termos que a cada operação ter que selecionar novamente as superfícies que pretendemos, é já tê-las por defeito já selecionadas. Portanto, eu no caso acabo por definir aqui várias operações, ou pelo menos iniciar o processo de criação de várias operações e vamos verificar aqui em todas elas, já lá temos aquelas superfícies e o ideal inclusive até seria aquela opção que eu vou mostrar agora, Additional Surfaces, e onde temos ali o Additional Surfaces Management, era aquele vistozinho que nós ali colocamos já estar também por defeito, e neste caso aqui já nem tínhamos sequer que vir verificar isto, porque já sabíamos que as superfícies que definimos anteriormente por defeito já estavam e esta opção já estava também ligada. Um aspecto, vamos dizer assim, já quase primário e básico do próprio TopSolid versão 7 é a parte do drag and drop, que era aquilo que eu referia, que inclusive até eu próprio, por vezes me esqueço dessa possibilidade. E em termos de objetivo, é a possibilidade de copiar-colar operações entre faces ou parâmetros entre operações. Vamos ver aqui um pequeno vídeo também, onde acabo por mostrar exatamente essa questão. Portanto, já tenho aqui duas operações definidas, um facing, que é mesmo só para facejar ali o topo da peça. E, por exemplo, aqui esta operação de side milling, vamos supor, para desbastar à volta da própria peça. E tendo a operação visível, ao passarmos por cima da mesma, com a tecla Ctrl e alargando a operação numa face nova, basicamente o que nós estamos a fazer é uma cópia da operação que existia e adaptá-la à geometria no qual estamos a colar a operação. Portanto, isto, como é lógico, é uma situação muito interessante e que nos permite poupar imenso tempo. Vamos por exemplo, aqui também outra questão que é a parte das ferramentas. Reparem que eu tenho ali a ferramenta T2 e T3. No caso de eu querer colar a ferramenta de outro tipo de operação, ou, por exemplo, a parte das condições de corte, ou, quiçá, a própria geometria, ou os settings gerais da operação, também podemos fazer aqui o drag and drop e dessa forma também, como é lógico, poupando imenso tempo. Último ponto, a parte de análise de furos e cilindros. A possibilidade aqui é o quê? Muitas vezes, também para pouparmos tempo, podemos pedir ao software para ele nos analisar a peça e identificar tudo aquilo que são furações e depois, a partir daí, podermos aplicar métodos de trabalho, portanto, formas de trabalhar e, mais uma vez, referindo, isto é extremamente importante porque desta forma podemos colocar o know-how da empresa, portanto, ou seja, a forma de trabalhar das diversas empresas dentro do próprio software. O comando pode ser acedido na área gráfica com o botão do lado direito e reparem que temos aqui neste caso os furos que foram identificados pelo próprio software, em que temos também logo as indicações, por exemplo, de qual o diâmetro, de qual a própria profundidade do furo. E reparem que também temos aqui algumas informações de unreachable, ou seja, este furo não consegue ser acedido. E isto porquê? Porque no caso, a topologia de máquina que eu selecionei é uma máquina 3 eixos. E se vocês repararem, este furo acaba por estar por baixo, portanto está invertido, ou seja, no eixo da cabeça, no eixo Z, nós não conseguimos aceder a estas furações, a não ser que rodemos a peça para o lado inverso e aí sim já conseguimos. E então nós temos a possibilidade de, por exemplo, para não estarmos a ver todas estas opções de unreachable, temos a possibilidade de desligar e dessa forma ficamos só com as operações ou com os tipos de furação que conseguimos efetivamente maquinar do lado onde estamos a maquinar. Por exemplo, estes furos aqui, a ideia qual é que é? Podemos ter vários métodos de maquinação e basicamente é selecionar qual
é que queremos utilizar para determinado furo. Mesma coisa que, por exemplo, para aqui, portanto, furos de 21, quero utilizar do tipo furação folga. Por que não? Ou, por exemplo, vamos supor aqui também uma questão muito interessante. Reparem que temos os chanfros, tanto na parte de cima do furo como na parte de baixo. Nós podemos não ter método para isto, mas temos uma possibilidade que é pedir ao software para não considerar os chanfros, ou seja, desta forma considerar como sendo um furo sem ter os chanfros, e a partir daqui já podemos selecionar, por exemplo, um método que já exista, por exemplo, no caso, uma maquinação para um suporte, porque não? Portanto, e a ideia aqui é, a partir desta ligação furo barra método de maquinação, podermos calcular as operações e dessa forma o software em automático ir definir não só as operações, como ir buscar também condições de corte, ferramentas, etc. Com este último ponto, dou por terminado aqui a parte das várias questões que eu queria abordar com vocês e que achei que era importante referenciar. Seguramente poderão existir outras. Tentarei, se possível, também abordá-las no futuro webinar. Gostava agora de vos colocar, ou de perguntarem, aliás, se têm algumas questões que queiram aproveitar, ver esclarecidas. Tenho aqui uma questão que estou aqui a ver. Portanto, na análise de cilindros na janela, All Viewer, vejo uma tesoura. Qual a funcionalidade? Ora bem, a ideia dessa mesma tesoura é um pouco a imagem daquilo que eu fiz ainda há um bocadinho com aquela opção de ignorar os chanfros. É basicamente acabar por modificar, através desse comando tesoura, a própria geometria, por exemplo, para em vez de estar a tirar os dois chanfros, estar a tirar só um deles. Portanto, é acabar por fazer uma divisão da própria geometria do furo, para depois conseguir aplicar um método. Portanto, espero que tenha ajudado na resposta. Mais alguma questão? Já vamos só fazer aqui um compassinho de espera para ver se entretanto surge mais alguma dúvida. Não há dúvidas, não há questões. Então, se calhar aproveitamos assim para terminar mais esta sessão deste webinar. Espero que tenha sido útil para vocês. Espero que também tenha dado a curiosidade a alguns de vocês para tentarem explorar um bocadinho estas questões que aqui abordámos e, como é lógico e como sempre, já sabem, qualquer dúvida que possam ter, podem nos contactar e seguramente que terão, ou comigo ou com os meus colegas, a possibilidade de aprofundar essas mesmas dúvidas e essas mesmas questões. Obrigado, bom dia e estejam sempre presentes do nosso lado também e quando puderem vão assistindo aqui aos nossos webinars, como é lógico que nós agradecemos. Obrigado e bom dia.